bora para a aula 2 agora. Eu me chamo Anitta e essa aula faz parte do mini curso Plantando Projetos com o FUA, uma iniciativa que, por meio de 5 aulas, vai trazer ferramentas e discussões sobre como implementar projetos e acessar recursos para que suas ideias sejam encaminhadas e resolvam problemas reais da sua propriedade e da sua comunidade. Só um resuminho, a aula 2 ela é interessante porque a gente vai pensar em como colocar a nossa ideia, né, como tirar a ideia que a gente tem para deixá-la um pouco mais visível e que a gente consiga prever os passos que a gente precisa executar para que a ideia saia desse campo e vire um planejamento e depois uma execução, né? E essa ideia, quando vai para esse campo real, é o projeto. Então, eu vou compartilhar aqui os slides e a gente vai ver juntos. Bom, então, como colocar a ideia no papel, né? É importante a gente organizar uma visão do todo, né? Que a gente chama visão geral do projeto. Então, escolha um nome legal, atrativo, né? Então, eu dei um exemplo aqui. Estufa protegida para cultivos sensíveis. Estágio piloto, então é uma coisa que está acontecendo. Então, ter um nome para a identificação do projeto, e quando o nome é curto e forte, ele acaba persistindo também como ideia, não só como algo que vai ter um começo, meio e fim, né? E é importante a gente definir o objetivo principal por meio de uma justificativa e levantar quais são os resultados que você espera. Esse objetivo principal tem a ver com o que você quer resolver de problema, mas já direcionando para a solução. Então, por exemplo, aqui a gente quer, qual é o nosso objetivo, né, desse projeto aqui? Estufa protegida para cultivos sensíveis. Reduzir perdas de produção, garantir a proteção de hortaliças e ervas sensíveis, né, ao clima. E por que eu vou fazer isso? Porque eu preciso de uma estufa. É só para ter estufa? Não. É porque eu percebi que hoje, né, o regime de chuvas, as previsões de onda de calor, elas são mais frequentes. E a gente observa que nas hortaliças elas sofrem com essas altas temperaturas, dá pragas, entre outros problemas. E a estufa, ela oferece esse controle de temperatura, umidade, ventilação. Então, a ideia é aumentar a produtividade, reduzir perdas da produção, né? Então, poderia estar aqui, escrito por aqui. E quais são os resultados esperados? Diminuição de perda em X%, produção contínua em todas as estações. Então, independente se está muito sol, muito frio, a estufa pode me permitir que eu tenha esse cultivo protegido, né? Proteção eficaz, então, protege de vento, chuvas intensas, pragas, enfim. Gente, só lembrando, eu não sou agricultora. Isso aqui foi uma ideia do senso comum, mas a ideia é você colocar a sua expertise aí. Então, se você acredita que essa é a melhor forma de diminuir o desperdício, aumentar a produção, que vá de encontro a esse problema climático que a gente tem, é uma boa história a se contar, né? Então, aí é onde você vai brilhar, né? Colocar seu conhecimento, sua experiência, tá bom? E depois a gente vai para o planejamento. Eu vou ensinar uma metodologia que ela ajuda a gente a pensar nas metas. Então, o que a gente quer alcançar com esse projeto? Ela chama SMART. Então, toda meta ela tem que ser específica. Ou seja, implementar uma estufa, 2 estufas na horta X. É bem específico. Ela tem que ser mensurável, então ela tem que ter esse número, né? Então, que nem aqui, cultivar 5 espécies de hortaliças, ervas em 3 meses. 5 espécies que eu vou testar essa estufa no período de 3 meses. Ela tem que ser atingível. Então, se eu colocar aqui, cultivar 80 espécies de hortaliças
em um mês é atingível? A gente precisa pensar. Tem que ser relevante. Então, por exemplo, reduzir a perda em 30% comparado ao cultivo convencional. Então, pode ser ao orgânico ou poderia ser assim, ao cultivo desprotegido, né? Então, tem que ser relevante. Tem que ter o prazo definido. 3 meses vai dar origem a essas metas aqui, né? E ações que você consiga mensurar. Então, que nem aqui a gente colocou uma, registrar crescimento semanal em fotos e planilhas. Então, quando a gente for escolher o que a gente quer fazer, vamos entender se esse conjunto de metas está com essas características, tá bom? E aí a gente vai criar um planejamento estratégico. Então, quem é o público-alvo? Quem vai receber essas estufas? Ah, são pequenos agricultores e proprietários rurais. Lá tava hobbyistas, né? Porque eu pedi pro ChatGPT me ajudar. Interessados em produção protegida, né? Então, tá aqui, quem tá precisando. E os indicadores? Porcentagem de plantas saudáveis, redução de perdas, custo por quilo. Então, tudo isso a gente consegue coletar para que a gente faça essa comprovação de que as metas estão sendo trabalhadas. E aí a gente cria um cronograma. Nesse cronograma, né, é o que a gente vai executar. E isso pode ser feito para outras questões também. Então, por exemplo, vamos supor que a gente está com uma possibilidade de trocar a cerca, de trocar a área de manejo, testar outro cultivo. Tudo isso você pode organizar num cronograma, né? Então, eu gosto muito desse que tem atividade, início e término. Então, comprar os materiais vai ser do dia 1 ao 10. Tudo aqui aconteceu em setembro, né? Mas você pode colocar meses. Enfim, tem até um aqui que eu vou procurar com vocês. Vamos ver se é esse. Se não for, cortem. Ó, é esse mesmo. Daria para eu colocar o objetivo específico aqui. Aqui, descrever a meta. Então, a gente já viu que é objetivo específico e meta. E aí, eu vou colocando o X, quantos meses eu levo, né? Então, por exemplo, atividade tralalá, vou levar 3 meses. Atividade trelelê, vou levar outros meses. Então, o cronograma, ele é legal para as atividades do dia a dia, mas ele é muito importante para ver, no período daquela execução de projeto, o que está sendo feito e como vai ser entregue, tá bom? E aí, a gente vai para o orçamento. Então, a gente estava falando de implementar uma estufa, né? Eu nem sei o que é Arduino, gente, a ChatGPT que me ajudou. Então, por exemplo, automoção. Quanto custa esses controladores, esses sensores, né? Energia elétrica. Quanto custa? Então, beleza. A gente já conseguiu olhar o cronograma, né? Então, as atividades que eu preciso fazer para conseguir tanto trazer essa infraestrutura para a solução como problema, quanto dados que mostrem que se deu certo, se não deu certo, como melhorar, né? Então, quando a pessoa está olhando o seu projeto, ela quer que você tenha meios de mensurar, medir, enfim. E aí, para a gente meio que ter isso consolidado, a gente precisa saber quanto custa. Então, a gente vai levantar um orçamento detalhado dos custos diretos. Então, por exemplo, a gente estava na questão da estufa, né? Que foi o exemplo que a gente usou aqui. Então, qual é a estrutura, o que vai? Cano PVC, madeira e tal. Qual é o preço aproximadamente? 850. Cobertura. Eu coloquei lá, plástico agrícola, tal. Custa em média tanto. Preciso fazer o cálculo de quanto custa. Irrigação.
mangueira, nananã, quanto custa? Coloco lá. Sistema de ventilação. Vamos supor que você vai entrar com um trabalho de montar essa estufa, montagem estufa. Se você for fazer, você pode colocar como contrapartida. Se você for contratar, não, aí você coloca o valor, né? Então, a montagem da estufa custa R$600. E aí, vamos supor que o total estimado, gente, chutes, um cenário que não existe, né? Uma estufa pequenininha vai sair nesse valor, né? E é importante também a gente prever os custos indiretos. Quais seriam esses custos? Os custos de manter essa estrutura durante o ano. Porque depois que você implementa, você vai precisar que tenha manutenção, vai precisar que vai ter um custo de energia elétrica se você colocar lâmpadas, ventilador, enfim, outras coisas. Então, esse é tão importante quanto o projeto, porque já vi muito acontecer de projeto implementar ações e atividades e depois não conseguir manter. Então, já que você está tendo uma oportunidade de acessar um recurso, use da melhor forma para você, num cenário que você consiga trazer recursos de volta também, né? Então, esse valor, por exemplo, pode ser até que seja coberto no primeiro ano de projeto. Você pode colocar lá. Mas nos próximos anos vai ter que arcar, né? Então, é importante saber os custos indiretos de manter aquela estrutura ou aquela iniciativa. Lembrando que o projeto tem começo, meio e fim, né? Então, ninguém vai financiar a infraestrutura para sempre. Então, a gente precisa achar caminhos que nos assegurem, né? E aí a gente vai encerrar, né? E pensar nos próximos passos. Então, faz um resumo dos benefícios, né? Então, o que isso vai beneficiar os agricultores, que é o público-alvo? Proteção contra o clima, produção contínua e mais estável, cultivos de maior valor e com menor risco. E identifique os riscos que pode ocorrer. Então, por exemplo, instalei lá exaustores, ventiladores. Aí teve superaquecimento. Vou perder essa infraestrutura? Levanta, porque aí você já consegue prever como isso como evitar que isso aconteça. Às vezes acontece, né? Mas é importante prever os riscos da implementação do seu projeto, que no caso aqui é uma estufa, dá errado. Então, que nem manutenção, né? Então, monitoramento contínuo, sensores. Então, você já coloca no orçamento coisas que evitem que você tenha problema no futuro, tá bom? E aí, gente, agora vocês vão para a próxima aula com a Isa, que ela vai explicar um pouco sobre separação de documentos e assinatura eletrônica. E aí, a gente se vê na próxima aula, que é a aula 4. Então, vocês vão para a aula 3 e a gente se vê em seguida. Um abraço.